Hariom, namastê pessoal, tudo bem? Bom, tô gravando com a câmera meio assim para baixo mesmo, porque vou ter que fazer duas gravações aqui, dividir em duas a tela aqui. Então vou falar um pouquinho para vocês aqui, vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Acredito que assim vai ficar melhor o vídeo. Bom, hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os Vedas, né? O que são os Vedas? Afinal de contas, eu sempre falo sobre eles, né, durante os vídeos, e nunca parei para fazer um que falasse e explicasse melhor assim sobre esses manuscritos, né, antigos da humanidade, né? E é muito pertinente falar sobre isso porque sem essa estrutura dos Vedas não existe tradição védica, né? Não existe yoga, não existe Ayurveda. A gente não pode conversar sobre esses assuntos aqui nesse canal, né? Então, bora! Sem perder tempo, certo? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês podem ver aí comigo. Civilização védica, algumas... primeiro um mapinha aqui, do lado direito, né? Ó, o Paquistão aqui, a Índia, né? Aqui embaixo, ó, lá em cima, tá vendo? Pequenininha aqui, ó, a China, né? Afeganistão aqui em cima, né? Ó, tá? Então, tudo isso aqui, né? Foi impregnado com a cultura dos védica, né? Pelos Vedas, né? E a gente pode ver aqui alguns pontinhos, tá vendo? Ó, vermelhinho aqui, né? Esses rios, né? Grandes rios aqui desse lugar é onde existem algumas ruínas, né? Muito conhecidas atualmente, Harappa e principalmente Mohenjo-daro, né? Aqui tem mais uma fotinha, né? Para quem não sabe, né, pessoal, a gente não tem só o Egito, né, os maias, os incas, os astecas, não, né? Outras civilizações mais antigas que essas, talvez, né, também existiam nesse lugar, né? E delas surge um conhecimento. É muito interessante que esses lugares aqui, ó, eles são assim como Machu Picchu e as cidades maias, né, coisa e tal, são extremamente inteligentes para o seu tempo e para a sua época, né? Aqui, ó, a gente pode ver uma ilustração assim, né, bem feitinha, montada, né? Os rios, comércio, né? Eram cidades locais onde o saneamento básico já existia de alguma maneira, né? Canalização de esgoto, o abastecimento de água. Eles eram sociedades com muito conhecimento sobre agricultura, plantação, né, tudo isso. Então não era uma sociedade primitiva, né? A gente tende a pensar que tudo que é moderno, tecnológico é melhor, mas não é bem assim, porque é um exemplo, né, de cidade. E sabe uma curiosidade desses lugares? É que eles tinham muitos templos, né? E pouquíssimos utensílios de armas foram encontrados. Então se deduz que era uma sociedade, uma civilização para aquele tempo, daquela época, muito mais pacífica, né? Não eram povos de fazer guerra, por mais que eles tivessem conhecimento da guerra, né? Mas tudo indica que não. E qual é a data disso tudo? Bom, alguns falam de 10 mil anos, outros de 7 mil anos, 5 mil anos atrás, 2 mil anos, vai se saber, né? Eu já li artigos, né, estudos apontando para 72 mil anos, né? Que esses Vedas, essa tradição, ela pode ter aproximadamente esse tempo todo. É incrível, né? A gente não conhece nada além de o quê? 8 mil, 9 mil anos, talvez, né? Essas civilizações todas se misturam, né? Os babilônios, os sumérios, a Grécia e tudo mais, né? A nossa cultura deriva, né, da cultura grega, né? Então, infelizmente, nas escolas, eu pelo menos, não aprendi muito, né, sobre essas outras civilizações, né? A gente aprende ali até o Egito, até a Grécia e coisa e tal, né? Mas a gente não fala sobre essa outra
civilização. A China, por exemplo, né? E a gente sabe, né, pessoal, que a tradição chinesa, tibetana, essas coisas todas são milenares também, né? Então, desse lugar, tá, dessas sociedades, eu quis trazer aqui essas imagens e tal, para a gente começar falando. Olha que legal, achados, né, nessas placas, né, de pedras, assim, ó, com homens em posição de figuras, né, homens, não, posição de lótus, assim, ó, aqui, tá vendo? Portanto, a gente deduz que, inclusive, essa coisa, né, do yoga, de alguma maneira, já vem de lá, né? Então, o yoga, ele acaba sendo muito, muito, muito antigo também, né? E a gente nem tem documentação para analisar isso, nada, né? Nesse tempo, nessa época, tudo era passado assim de mestre para discípulo, sabe, de forma oral, né? Posteriormente é que escreveram sobre tudo isso e tal, né? Pra gente não, assim, pra cultura, pra tradição védica, não importa muito essa questão da cronologia, do tempo, sabe, assim, pra eles é muito diferente da nossa forma de pensar, né? Com essa metodologia científica que a gente tem, né? Que, ao meu ver, assim, virou até uma espécie de religião, sabe, assim, infelizmente, né? Então, a gente tem muito essa pegada de querer saber onde, como, porquê, assim, de tudo, né? O tempo todo, né? Então a gente valoriza muito isso, a nossa cultura. Mas a cultura deles, não, sabe assim, o que importa e o que interessa, não importa de onde veio, quanto tempo tem, coisa e tal. Faz que dá certo, entendeu? Assim, segue o preceito, segue o caminho, estuda, põe em prática isso para você ver se o que eu estou dizendo não tem razão. E se tiver razão, que importa de onde veio, para onde vai, que época que foi, quem fez. Interessa é que está aí, sabe? O conhecimento está disponível e se você usufruir dele, com certeza ele vai te levar para um lugar melhor que você está, né? De um lugar de evolução e crescimento, não só do caráter de um ser humano, assim, né? Propriamente dito, nesse lugar de emoção e sentimentos, que a gente é tudo isso, né? Mente, né? Mas espírito também, né? Nesse conhecimento, né? O Veda vem falar muito pra gente, a gente vai ver isso agora, né? Sobre essa nossa natureza essencial e a de todas as coisas. O que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, né? Da onde a gente veio, essas velhas questões e respostas que a gente busca até hoje, que há muita divergência de conflitos religiosos principalmente, e que só plantam a dúvida e deixam a sociedade ainda mais perdida e doente, né? Então, a gente segue esse caminho, né, do Veda que traz esse conhecimento para a gente. Então, sem mais delongas, na verdade eu falo os Vedas, estou falando aqui colocando no plural, porque a gente conhece, são 4, né, livros, são 4 textos, né, mas o Veda é o correto, porque o Veda é uma coisa só, né, o Veda é uma coisa só. E depois ele foi realmente dividido, né, por assim dizer, por um sábio chamado Vyasa, né, esse foi o responsável por organizar, vamos dizer assim, todo esse conhecimento que estava lá já, e espalhado, e sendo passado sempre, né, de forma oral, né, naquele tempo e nessa época, né, pessoal, a gente não tinha um sistema de escolinha como a gente tem hoje, né, primeiro grau, segundo grau, as pessoas iam para a escola para aprender português, matemática e coisa e tal, não, né, sempre existiu um modelo educacional em todas essas civilizações, né? Mas era totalmente diferente. As pessoas iam, os professores do seu tempo e daqueles lugares ensinavam sobre a natureza do sujeito, né? Quem somos nós, o que é o universo, a vida, o propósito e o sentido, é o que interessa realmente, né? Se a gente parar para pensar. Então esse é a base, né, o fundamento do Veda, tá? Então, seguindo aí, eu vou compartilhar com vocês, a gente pode ler junto aqui, eu peguei isso deixa eu pegar aqui, ó, deste livrinho, tará, aqui, da professora Glória Arieira, são os Yoga Sutras de Patanjali, tá? E eu peguei uma introdução desse livro que ela fez, Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente.
Om Namah Shivaya, né? Todos os créditos para a nossa Glória Di, né? A professora de Vedanta que eu tanto honro e agradeço os conhecimentos, tá? Então isso não é meu, pessoal, por favor, tá bom? Então segue aí comigo, ó. Ela fala assim: a tradição védica tem como base os Vedas, também chamados de Shruti, o conhecimento que foi escutado pelos sábios antigos, os rishis. Seus temas principais são dois: karma, a ação, seus resultados e as leis que a governam, e jnana, o conhecimento da natureza do indivíduo, da causa da criação e da própria criação, Jagat, né, o universo. Então, Shruti é o nome, né, desse Veda. Os rishis são seres especiais, não sei, do seu tempo, né, professores, né, de alta estirpe daquele tempo, do seu tempo, que de alguma maneira acessaram esse conhecimento, não sabemos de que forma, mas espalharam esse conhecimento mundo afora. Karma, né, e jnana. A palavra karma, né, vem da raiz kra, né, que significa única e exclusivamente a ação. Não tem uma conotação negativa, como hoje em dia a gente acaba interpretando, né, da palavra, tá bom? Karma e jnana, que significa literalmente conhecimento. Então, esses são os dois temas principais do Veda, tá? Os Vedas também falam de um estilo de vida que ajuda a pessoa a alcançar esse conhecimento, que é chamado de yoga, tá? Além disso, existem outras áreas de conhecimento estudados paralelamente, contemplando o que é chamado de Sanatana Dharma, a tradição eterna. Então, isso é uma referência, um nome, né, em sânscrito que a gente utiliza, o Sanatana Dharma, né, que significa essa tradição eterna de conhecimento, né. Então existe aí as Upangas, né, que são as Puranas, né, histórias, a Nyaya, a lógica, a parte de análise, Dharma Shastra, o estudo da conduta correta. Há também os 6 Vedangas, né, conhecimento sobre a fonética, a gramática, a metrificação poética, a etimologia, a astronomia, pessoal, e a execução até de rituais, né. Tudo isso é parte do Veda, tá? Todos esses assuntos, né, por isso que a gente diz que é um corpo de conhecimento, né? Então, existia sim, né? Tanto é que o sânscrito é a língua primária, assim, é considerada a primeira língua que se tem conhecimento do mundo, né? O sânscrito é um dialeto que na Índia e em alguns lugares na Índia ainda se fala o sânscrito, né? Mas assim, é mais dentro de ashramas mesmo, né? Locais de estudo, né? desse conhecimento, tá? No mais, assim, eles falam hindi, né? E outras línguas, mas do sânscrito se derivou todas as outras línguas que a gente tem, tá? Assim é entendido. Então, olha para você ver, há 10 mil anos atrás já existia um conhecimento sobre gramática, metrificação poética e tudo mais, etimologia, até mesmo astronomia, né? Que a gente fica assustado, né? Mas é verdade, né? Os maias, os incas aqui, né? A gente também fica assustado, né? Com o tanto de conhecimento que essas pessoas podiam ter com essa civilização. Como, né? Se hoje a gente botando satélite lá para fora, não que estamos enxergando umas coisas assim muito doidas, né? Chegando a certas conclusões, mas eles não tinham satélite. Como é que eles tinham conhecimento de tudo isso que a gente está averiguando e sabendo hoje, né? Então é incrível. Mas existia. Seguindo aí então, existem ainda 4 áreas de conhecimentos que derivam dos Vedas, que são os Upavedas, que a gente chama, tá? O Ayurveda faz parte disso, que é o conhecimento da vida e da saúde. Da Nurveda, sobre armas e guerra, como eu falei, havia um entendimento, um conhecimento. Gandharva Veda, as artes como dança, o teatro, a música. O Artha Shastra, sobre a arte de governar, né? Uma ciência sobre a arte de governar. Podemos ainda incluir na tradição védica outras obras literárias como Shilpa Shastra, sobre esculturas e arquitetura, o próprio Vastu Shastra, né, que
que a gente conhece aqui como Feng Shui, né? Para você ver, a China e a Índia, o Paquistão, como eu mostrei no mapa, estava tudo ali, ó, estava tudo englobado. Então hoje a gente conhece como Feng Shui, mas o Feng Shui vem do Vasta Shastra, que é literalmente isso. O conhecimento sobre construções harmônicas de templos e imóveis residencial e planejamento de uma cidade inteira. Né? Não é só a construção de uma casa, é o conhecimento sobre construção harmônica, né, de tudo. E aí a gente tem ainda regras de construção de templo, né, o conhecimento sobre essas regras, instalações de deidades e rituais, né, Yoga Shastra, que são os próprios textos, né, aqui está escrito os Sutras de Patanjali, né, mas tem muitos outros textos, viu, pessoal, adjacentes a esse, importantes e famosos, do Tantra e coisa e tal, que também é um corpo de conhecimento sobre o estilo de vida chamado de Yoga, né? E também sobre, aí, ó, de novo, poesias, peças teatrais que transmitem sentimentos, né? Rasa, que sabor, né? Uma variedade de sentimentos humanos que são descritos em detalhes, né? Então é incrível, tá? É incrível. Você vê a dimensão dos Vedas, né? E essa coisa, a gente tem o quê? 10 mil anos? 7 mil? Que seja 5 mil anos, e daí, né? É muito antigo, né? Para uma civilização ter todo esse conhecimento, né? É muito incrível. Eu, pelo menos, acho. Inspirada nessa rica tradição, nasce uma vasta literatura devocional em sânscrito e nos vários dialetos escrita por devotos que falam de suas experiências e percepções. Então, de novo, né, a gente está falando de experiência e percepção, a gente não está falando de teoria, a gente não está falando de uma coisa recebida e que nunca foi testada. Né? Não, tudo isso foi testado, as cidades foram construídas, né? A arte, a música foram experimentadas, né? A fonética, as histórias, as Puranas, né? Esse estilo de vida chamado de yoga, né? Os estados, como é que se diz, se fala hoje em dia? Estados de expansão da consciência, as pessoas adoram essas palavras, né? Então, capaz de diluir, né? Dissolver a dualidade do eu, corpo e mente para o Atman, né? Aquilo que não se separa, aquilo que somos fundamentalmente e essencialmente. É um estilo de vida, é uma experiência. Ninguém está falando aqui de misticismo, de espiritualidade cega, né? E a gente vai ver um pouquinho mais que é um caminho extremamente espiritual nesse sentido dessa autodescoberta, né? Então, todo esse enorme corpo de conhecimento, vivo há milhares de anos, da mesma maneira, sem sofrer transformações, compreende, de novo, o Sanatana Dharma, né? Isso é muito incrível, né? O sânscrito foi responsável por manter isso vivo, né? Sem transformações, né? Esse legado todo, passado de geração após geração, e claro, com uma pitada de experiência de um e de outro. A sociedade, as civilizações, elas vão se modificando, os tempos vão se modificando, e tudo isso vai sendo adaptado. Novas coisas vão surgindo. Não é que há 10 mil anos atrás tinha um negocinho e a gente segue regradamente aquilo. Não, não, não. Né? Grandes personagens, grandes seres e sábios do nosso tempo foram capazes, né, de pegar aquilo e adaptar aquilo para o nosso tempo, para as pessoas. E um pouco disso está presente no yoga, sabe? Eu tenho um pensamento hoje, assim, cada vez mais que, puxa, realmente o yoga ele é mais eficaz individualmente do que coletivamente. Tá tudo bem a gente fazer e praticar, né, o yoga assim, dessa forma, é ok, né, já é de grande valor. Mas quando a gente direciona esse estilo de vida para um indivíduo, de acordo com as necessidades dele, se torna muito mais potente, né? Qualquer coisa é assim, né? Então, isso com certeza foi ajustado e reajustado ao longo desse tempo todo, tá? Seguindo aí, para a gente ir meio que fechando, os Vedas são um meio de conhecimento, a gente chama de pramana, tá? Desses temas todos que não são encontrados em outros lugares e que não se tem acesso através de outros meios, como os sentidos e a lógica.
Ela está falando aqui, né, pessoal, de temas profundos, como a nossa essência e natureza, o eu livre de limitação que nós já somos, né? Nós vamos chegar nesse lugar. Como acontece com qualquer estudo, a valorização, o respeito, a confiança e o compromisso são fatores fundamentais para que este conhecimento seja compreendido em cada detalhe e dentro de uma visão única. Os Vedas, então, são 4, tá, pessoal? Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. Esses são os 4 Vedas. E os seus temas são e os seus temas são os 4 Purusharthas. Eu vou fazer um vídeo sobre esses Purusharthas, já eu disponibilizo para vocês. Ou objetivos da vida humana. Isso são os Purusharthas. Os Vedas, eles falam sobre um caminho. É um corpo de conhecimento que nos orienta para a evolução do espírito, né? Vamos assim dizer, é mais fácil de entender, tá bom? E então é importante a gente conhecer sobre quais são os objetivos da vida humana, né? Como é que a gente pensa isso hoje em dia? Como é que você pensa isso, né? É só trabalhar e gozar dos lazeres que essa vida pode nos dar? Será que realmente esse é o sentido e o propósito último da vida de um ser humano? É isso de fato que a gente está buscando? Ou a gente só está meio que reproduzindo o que todo mundo está fazendo, né? E assim, sem pensar em algo mais profundo do que isso, né? Talvez. A gente vai conversar sobre isso no outro vídeo, sobre esses Purusharthas. Mas são assuntos dos Vedas, tá? Eles são 4, Artha, que significa segurança, Kama, prazer, Dharma, que é mérito para uma vida melhor depois da morte e os valores éticos, e Moksha, a liberação. O que os budistas chamam de Nirvana, né? A iluminação, alcançar a iluminação. Esse é o assunto dos Vedas, né? Por isso os Purusharthas, né? Esse Moksha, que é uma palavra que no yoga a gente conhece bastante, né? A gente utiliza bastante, né? A gente está nessa direção, rumo a esse lugar de libertação, né? Então, em cada um desses Vedas, de novo, nós temos 2 partes distintas, como eu falei no começo, que são chamadas de Karma, Kanda, tá? O Karma, de novo, que lida com o Karma. O que é Karma? A ação e os seus resultados, né? Então, é a lei de causa e efeito do universo, né? Ação e reação, né? Você concorda comigo? Se você jogar um objeto para cima, inevitavelmente ele vai voltar, ele vai cair, porque existe uma lei que opera, seja da gravidade, você pode chamá-la de qualquer outra coisa. Mas fato é que eu fiz uma ação e ela vai desencadear uma reação. Tudo que você faz, né? O que eu estou fazendo aqui, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é uma ação que eu estou fazendo e ele vai gerar um resultado qualquer. Eu não estou preocupado qual o tipo de resultado que ele vai trazer. Eu simplesmente estou fazendo a ação da melhor maneira que eu posso fazer. Isso a gente chama de Karma Yoga, né? Sem expectativa nenhuma, né? Fato é que ação e reação, causa e efeito é uma regra, é uma lei do universo. E isso é o que a gente chama de karma, né? Então essa primeira parte do Veda fala sobre karma, né? E fala também sobre dharma, que são esses valores éticos que devem governar os Purusharthas lá em cima, que nós vamos conversar no outro vídeo. Que é essa busca por prazer, a busca por segurança. A gente vai conversar melhor sobre isso depois, essa primeira parte do Veda. A segunda parte do Veda, como eu falei lá no começo, é Jnana. Jnana, lembra, é conhecimento. Jnana Kanda. Conhecimento do quê? Então essa segunda parte do Veda que lida com moksha, com aquele moksha, com a liberação, o nirvana, a iluminação, entendeu? Está falando desse assunto o Veda, né? A busca pela liberação da sensação de limitação e imortalidade que nós temos. Então, olha a profundidade desse Veda. Quem que está falando desse assunto hoje em dia? Claro, isso é uma pergunta que o tempo todo é feita, mas quem que tem a resposta física? A ciência tem uma resposta concreta? Não. Para a ciência é uma questão de evolução da espécie, o homem veio do macaco, a teoria do Darwin ainda, que já caiu por terra há muito tempo, mas que os nossos filhos continuam aprendendo na escola, né? Que a vida surge de um acaso. A vida é um acaso para a ciência. Esporos de vida que podem ter vindo de meteoros, sabe-se lá, né? Mas de alguma maneira a gente vem de
de um processo evolutivo, né? Assim, sem pé nem cabeça, né? Demoraria zilhões de anos para que isso realmente acontecesse, e a ciência não está questionando sobre esse assunto. Por isso que a gente está vivendo o perrengue que a gente está vivendo, talvez, né? Penso eu. Mas o Veda não, ele está falando desse assunto, né? De moksha, né? A nossa capacidade de chegar nesse lugar, né? Então, o conhecimento sobre esse assunto, né? Um assunto importantíssimo para o nosso relaxamento, né? No mínimo. Então, nessa parte final, temos os diálogos, né, entre mestres e discípulos que tratam da natureza essencial do indivíduo como já livre de limitação. A limitação é apresentada como uma sensação, não como um fator real. Por isso, a liberação se faz através de conhecimento. Por estar na parte final dos Vedas, chama-se Vedanta. Tá? Anta significa fim ou parte final do Veda. Tá? Então são as Upanishads, né? O conhecimento desses textos, as Upanishads. Como esse livro aqui foi escrito pela Glória Arieira, e ela é uma professora de Vedanta, né? E ela falou dos Yoga Sutras à luz de Vedanta, então ela, na introdução, ela fez questão de colocar isso aqui, né? E sim, né, essa limitação, ela é apresentada, né, nesses Vedas, nessa parte final dos Vedas, como uma sensação apenas, né? Não como um fator real. E por isso essa liberação se faz através do conhecimento na visão de Vedanta, né? O conhecimento é especial realmente, né? É um grande fator que nos leva a essa liberação, sem sombra de dúvidas. Mas existem outros caminhos também, né? O caminho do Raja Yoga, Hatha Yoga, tudo isso que, como eu falei, tudo isso foi sendo desenvolvido, né, ao longo desses milênios de tempo, né? Informações foram chegando, né? A gente foi evoluindo, crescendo, as civilizações o tempo todo. O crescimento é uma constante, a gente não deixa de evoluir, a gente não está regredindo, pode ter certeza. Pelo contrário, a gente está crescendo e evoluindo cada vez mais. E o conhecimento vai ficando ainda mais amplificado, né? Com isso, os caminhos vão se multiplicando, né? De chegar nesse lugar da liberação, né? Mas sem sombra de dúvida que Vedanta, o conhecimento, é um grande caminho, né, para isso. Talvez o maior de todos, penso eu. Tá? E aí só um compartilhamento aqui, né, de Schopenhauer, né, é um grande filósofo grego, né, muita gente conhece. Então os filósofos gregos, né, que foram os precursores, né, da nossa condição, né, moderna e atual, esse método científico todo que a gente fala tanto hoje em dia, né, e coisa e tal, tudo é baseado nele, né? Mas essas pessoas, precursores desse método, eles eram grandes admiradores dos Vedas, né, dos ensinamentos. Eu tenho para mim que houve muita troca, né, de todo esse conhecimento, sabe? E essas cabeças pensantes, os cabeção, né, capazes de pensar fora da caixinha, sempre existiram em todos os tempos, em todas as eras. Hoje em dia existe muita gente assim. É que infelizmente são ridicularizados, né, na intenção de manter a população e nós dentro de um cercadinho, né, igual gado, assim, fazendo o que eles querem, né? Então todos nós que nos atrevemos a sair dessa caixinha, a pensar fora dela, coisa e tal, acabamos por ser ridicularizados, porque a gente não está dentro da categoria científica, método científico. Por isso eu falei, a ciência infelizmente virou uma baita religião, uma seita agora, né? Então, mas esses filósofos todos, Platão, Sócrates, Aristóteles, Descartes, Newton, não sei o que, Schopenhauer, né? Esses caras todos, tinha uma conexão, viu, pessoal? Com certeza tinha uma conexão com esses Vedas, tiveram, né? Se nutriram, talvez essa tenha sido as bases de toda a civilização, né? Realmente, assim, muita gente fala isso. É que eu não sou um historiador, um pesquisador, um acadêmico, né? E as pessoas só respeitam os acadêmicos, né? Então eu não posso afirmar, mas se a gente for mais a fundo nisso,
comprar livros e ir a fundo nisso, vocês vão ver que tem muito a ver o que eu estou falando aqui, tem muita gente que fala disso, né? Então olha só o que o Schopenhauer falou, né? Em todo mundo não há estudo tão benéfico e tão elevado como o dos Upanishads. Foi o consolo da minha vida, será o consolo da minha morte. E aí ele escreve mais isso aqui, ó: os leitores de minha ética sabem que para mim o fundamento moral que repousa em última instância sobre aquela verdade que está expressa no Veda e Vedanta pela forma mística de Tatvamasi, que significa isto és tu, que é afirmada com referência a todo ser vivo, seja homem ou animal, denominando-se então o Mahavakya, o grande verbo, né? Então ele está, né, olha para você ver o pensamento desse cara, né, como ele teve acesso e como ele respeitava essa fonte de conhecimento que é o Veda, né? Então é isso, eu acho que eu consegui explicar, né, bem direitinho assim, através desse conteúdo que a Glória Di trouxe para a gente, nos presenteou com esse conhecimento. É uma pessoa muito importante, né, para nós brasileiros na disseminação dessa cultura védica que eu, como adepto do yoga e admirador dessa cultura, tenho muito respeito, né? Então foi através dela, das palavras dela, que eu fiz essa introdução de vocês para o tema, para o Veda, né? E pode ter certeza que isso dá pano para manga ainda. Então, bora pesquisar mais se você gostou do assunto. Vai conhecer. Olha, eu sei que existem no Google Acadêmico, se você digitar aí Google Acadêmico, tem muitos estudos, né, científicos, mestrados, doutorados, falando sobre essa temática, sobre esse assunto. Se você é um cara que tem essa pegada assim, de querer entender tudo e tal, pela lógica, que eu acho muito certeiro, muito importante realmente, né? A gente tem que partir desse lugar mesmo, tem que fazer sentido antes de mais nada para todos nós, né? Não dá para ficar pendurado na crença, né? Ninguém está aqui falando para a gente crer, não, né? Mas é como eu falei para vocês lá no começo, né? Eu experiencio isso, né? Eu tento levar uma vida fundamentada e baseada nesses conhecimentos. E eu sinto em mim o quanto isso foi transformador. Se foi transformador para mim e para muita outra gente, tem uma verdade aqui, né? Que a gente respeita, né? Até porque o nosso conhecimento é limitado. A gente tem acesso até um tanto de conhecimento sobre essas coisas todas. Mas não mais do que isso, infelizmente, né? A gente ainda não está pronto para muitas verdades, né? Então eu respeito demais até onde eu conseguir ir, né, chegar, experienciar, e estou aqui nesse lugar ainda, experimentando, vendo, querendo mais, praticando. Aquilo que para mim não faz sentido eu descarto, estudo uma outra coisa, experimento aquilo, e quando dá muito certo eu trago para o meu cotidiano, né, para o meu dia a dia. E é assim, gente, é assim que a gente cresce, que a gente compreende as coisas. Não é só através de livros, não. Livros são muito bons, estudar é ótimo, é essencial. Mas o estudo sem prática, sem experiência, não é nada, né? É um bando de conhecimento pendurado na nossa memória, na nossa mente, né? Que não faz sentido nenhum, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que a explicação tenha sido boa. Meu muito obrigado sempre. Hariom, Namastê.